Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre as escalas de avaliação da rigidez da ereção, ou seja, maneiras de você descobrir como anda a sua ereção em casa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, peço humildemente que se inscreva agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos e deixe seu like, que é muito importante para aumentar o alcance dessa informação pela internet. Então, falar sobre a avaliação da ereção, que é o principal domínio da função erétil do homem. Muito comum, homens que estão com dificuldade na ereção, eles tendem a menosprezar, subestimar a sua ereção, dizer que está muito ruim, que está péssimo. Só que para nós médicos é muito importante que a gente consiga classificar o grau da sua ereção. Então a ereção não é uma coisa dicotômica, não é o sim ou não. Existem vários estágios e é agora que eu vou trazer para vocês. A primeira e mais clássica é a escala de avaliação que a gente chama de escala decimal, que é uma escala muitas vezes intuitiva. Se você fosse dar uma nota para a sua ereção de 0 a 10, em que 10 é uma ereção dura que nem essa mesa e 6 só o suficiente para penetrar, o sujeito ele pode dar uma real ideia para o seu médico e até para si mesmo de como que está essa ereção. Então vejam, um sujeito que está com ereção nota 6, ele tem a capacidade de penetrar, mas ele perdeu muitas vezes aquela rigidez plena que ele costumava ter anos anteriores. Na década de 90, juntamente com o lançamento do Viagra, foram desenvolvidas escalas um pouco mais simples e de certa forma validadas para que pudessem ser feitos estudos de validação dos medicamentos para ereção. Eu trouxe aqui um modelo da escala chamada EHS, que do inglês chama-se Erection Hardness Score, com o escala ou uma escala de avaliação da rigidez da ereção, em que as ereções, ao invés de ser de 0 a 10, elas variam de 1 a 4. Essa escala é levemente superior à escala decimal, porque além de ter uma avaliação, digamos, subjetiva, aqui você consegue ter uma avaliação tanto da rigidez que a gente chama radial, do aspecto do pênis, se ele está mais esponjoso ou mais endurecido, e da capacidade de dobrar. Então essa escala varia do grau 1 ao grau 4. O grau 1 é quando o pênis ele é maior, tá? Mas ele até se enche de sangue um pouquinho, mas ele não está duro. O grau 2 seria que ele está até duro, ele cresceu um pouco, está duro. Ele esticou completamente o tamanho original do pênis, mas ele não está duro o suficiente para a penetração. Ou seja, apesar de a consistência, você sente que ele está endurecido, ele não tem ainda uma consistência de rigidez axial. Ele não é capaz de suportar carga sem dobrar, ele dobra. Já o grau 3, ele está maior, está duro e ele consegue vencer a carga axial, ele consegue penetrar, porém não está completamente rígido. E o grau 4 seria aquele pênis, duro que nem pedra, que ele está completamente esticado, completamente duro e ele não é em nenhum momento dobrável, longe de ser dobrável. Então isso traz uma perspectiva mais interessante. Esse próprio modelinho aqui, ele foi patrocinado pela Pfizer, que é a produtora do Viagra, lá nos anos 2000, tanto que esse meu modelinho está bem velho, bem acabado, mas ele serve também para facilitar a comunicação e trazer algum aspecto visual para o homem entender como que está aqui a sua ereção. Por exemplo, o homem que está aqui no grau 3, digamos, ele precisa de um tratamento às vezes um pouco mais leve, às vezes comprimidos orais, terapias de ondas de choque são capazes de recuperar aqui para a ereção máxima. Já um sujeito que está no grau 1, ele muitas vezes vai precisar de tratamentos mais invasivos, como injeções e até próteses. Mas qual a alimentação dessa metodologia? Porque também ela é uma medida levemente subjetiva. O paciente ele tenta traduzir o que ele está sentindo, o médico vai tentar fazer, vai tentar fazer a correlação clínica. E muitas vezes o homem ele tende a subestimar a ereção, então há muitas vezes ali um contraponto, uma falta de consenso. Daí eu queria trazer para vocês uma terceira possibilidade de avaliação da rigidez, que é através do rigidômetro. Então esses equipamentos eram muito populares na década de 80, mas certamente houve uma perda de interesse, basicamente porque essas medidas elas são mais práticas no dia a dia e passou muito tempo ele fora do ar.
Recentemente, alguns pesquisadores brasileiros estão tentando reviver essa avaliação, porque hoje a gente precisa de informações mais sofisticadas. Isso aqui, na verdade, é um rigidômetro adaptado, que nada mais é do que um dinamômetro, um medidor de pressão, acoplado a um material de impressora 3D capaz de se adaptar na glande do pênis. Com isso aqui você vai ligar o aparelho, né? Geralmente você coloca unidade de quilos e no pico máximo. Quando você faz isso, você consegue ter uma ideia da carga axial que esse pênis é capaz de sustentar ao ser submetido a uma pressão. Então veja, se você colocar aqui, ó, nesse pênis aqui, ó, ele gerou mais ou menos 500 gramas, meio quilo de força. Então os estudos da década de 80 e de 90 mostravam que se o sujeito ele consegue resistir a uma carga axial de acima de 1,5 kg, então ele consegue penetrar qualquer orifício. Se o sujeito está abaixo de meio quilo, ele está numa situação deplorável, numa disfunção erétil dita grave. E se ele está entre meio quilo e 1,5 kg, ele fica numa situação ali variável. Então, inclusive, eu participei de um estudo que a gente apresentou em Miami em 2022 para tentar validar esse modelo aqui da Pfizer juntamente com esse rigidômetro. E o que a gente viu foi que na ereção completamente rígida, no EHS-4, geralmente você consegue ter uma pressão de pico geralmente acima de 2 kg. Aqui deu 2,8 kg. Na EHS-3, né, geralmente, é que aqui fica com a máxima, tá? Na EHS-3, geralmente 1,2 kg. Aqui deu 1 kg mais ou menos, mas vários examinadores testaram essa metodologia e mostrou que para um EHS-4 você precisaria de uma rigidez axial acima de 2 kg. No EHS-3, 1,2 kg. No EHS-2, 800 e no EHS-1, 400. Só para vocês terem uma escala. Então a ideia é que o sujeito ele possa fazer medidas em casa, medidas objetivas, que não sejam enviesadas pelo aspecto psicológico, que o homem está muito debilitado, está sem confiança. E sempre eu digo, o que vale para termos de funcionamento é a melhor ereção do sujeito, não a última, não a pior. Através de múltiplas medidas você consegue ter uma ideia melhor de qual é a rigidez máxima que o sujeito pode adquirir, e isso é importante para o acompanhamento médico. Então, para você, realmente você não vai ter esse aparelho em casa, você não vai ter nem esse aparelho aqui, o rigidômetro em casa. Então, o que eu sugiro é que você trabalhe com a escala decimal. Então, tente avaliar nos diferentes cenários qual é a sua melhor rigidez. Naquela escala de 0 a 10, em que 6 é o suficiente para penetração e 10 é duro que nem essa mesa. Então, compare a sua ereção ao acordar, qual é a melhor ereção que você teve ao longo da última semana, do último mês. Na masturbação, qual foi a sua melhor ereção? Com as diferentes parceiras que você tem, com a parceira A ou com a parceira B, qual é a melhor ereção que você tem? E diante dessas informações, o seu médico ele vai poder alinhar e te orientar qual o tratamento mais indicado para o seu caso e também para avaliar a resposta ao tratamento. Como eu falei, não é tudo ou nada. Às vezes está numa ereção ali nota 5 e você vai para uma ereção nota 7, já é uma resposta parcial. E aí com o seu médico vocês vão tentar avaliar se há necessidade de aumentar a dose ou associar tratamentos para você chegar até o nível 10. Muitos homens acima de 6 que conseguem ter uma penetração de forma consistente, eles ficam bastante satisfeitos. E é isso que eu trago nas minhas consultas com meus pacientes diariamente e ajuda bastante. Gostou desse vídeo? Então, meu amigo, o mais importante aqui é que você busque estratégias de melhorar o seu conhecimento e melhorar a sua performance para você ficar sempre que nem esse amigão aqui, nota 4 do EHS ou nota 10. Se você quer conhecer a minha metodologia online para você ficar mais duro com tratamentos 100% naturais, eu te convido a conhecer o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é um treinamento que você pode ter acesso clicando no link que está fixado aqui no primeiro comentário. Lá tem todas as informações sobre a próxima turma e eu já estou te esperando lá, hein? Meu grande abraço e até o próximo vídeo.